Então hoje, nesse novo episódio do Se Minhas Paredes Falassem, estou com uma convidada muito especial, minha médica dermatologista, doutora Mayara Bravo. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui nesse lugar tão gostoso de estar com você, que eu adoro, admiro. Obrigada. E vamos conversar, né? Vamos, tem tanta coisa pra falar, é tão assim, eu gosto tanto de falar sobre estética, bem-estar, essas coisas que eu acho que todo mundo gosta, toda mulher gosta, né? Toda mulher tem esse interesse. E a gente tem visto cada vez mais que os pacientes chegam, eu quero fazer um preenchimento, vim aqui porque eu quero fazer um preenchimento labial. Não, eu quero fazer um preenchimento na olheira. Como se fossem produtos, né? Você vai numa loja, você compra uma blusa, você vai, né? Não, nessa eu vou comprar uma calça. E não, na verdade eu acho que o mais importante quando você vai ao seu dermatologista, ao seu médico, vai muito além do que só aquilo que, né? Nem sempre o que você precisa de verdade é aquilo que você está buscando. Você quer? Você quer aparentar ou você quer ser? Porque quando você quer ser, quando você quer estar bem, o trabalho ele é mais longo. Claro. Né? E é um trabalho mais longo, menos imediatista e que a gente tem que buscar nas origens, né? Do nosso estilo de vida, do que a gente está escolhendo. Hoje a gente sabe que 20% da nossa aparência é modificada pela nossa genética. Então, só 20% do que a gente é por influência genética. Os outros 80% é estilo de vida. Então, são suas escolhas que determinam como você está hoje. 80%. Caramba! Muita coisa. Isso é muita coisa, né? Isso é muito. Então, a gente fala que a alimentação... Quais são os nutrientes? Você está escolhendo os seus nutrientes? Você está se nutrindo ou você está consumindo um monte de substância inflamatória? Claro que é muito fácil falar isso, né? Agora, vamos botar isso em prática. Mas tudo bem, mas pelo menos durante a semana a gente ter uma organização, de ter uma boa média, de tentar tirar um pouquinho dos industrializados, tentar, né, escolher melhor no início da semana e preparar lá uma rotina que seja mais fácil, que caiba na tua vida. Então, algo menos inflamatório, isso é super importante. Manejar o estresse. Todo mundo vai trabalhar, vai ter problema com filho, com família. Ok, mas você consegue introduzir, sei lá, pelo menos um dia de yoga ou uma meditação? Porque isso leva 5 minutos do teu dia. Não é nada, né? Se você for pensar, não é nada. Então, são escolhas. Então, alimentação, dieta, sono. Hoje, já tem um estudo bem recente que mostra que o melasma, ele é afetado também por uma questão dos receptores de melatonina. Então, quando você dorme melhor, você também vai ter uma repercussão estética de mancha, de olheira, de qualidade de pele. Então, tá tudo realmente conectado, né? E quando a gente fala de beleza, isso vem, é um assunto que é muito atual, mas se a gente for ver desde os filósofos, Platão já fala muito de que a principal virtude da beleza é o bem, a justiça, são os valores internos. E quando você está conectado com esses valores internos, você consegue emanar ali, irradiar a sua beleza de uma forma mais especial. As pessoas conseguem captar aquela harmonia, né, do que está dentro com o que está sendo expressado, né? E é engraçado como ainda, cada vez mais, um assunto importante, por conta das mídias, a gente tem que estar bem toda hora, né? E aí vem o filtro. Que daí as pessoas querem ficar igual o filtro, né? Igual o filtro. Na vida real. E antigamente, Mari, a gente ia na consulta e você falava, eu quero o nariz da atriz tal. Hoje a paciente traz o filtro, ela fala, eu quero ficar assim. Meu Deus. Né? E ela quer ficar como ela se vê no filtro.
Bom, pelo menos é mais parecida com ela, né? É uma referência. Você sabe que às vezes eu peço pra ver assim. Não, aí quando eu vejo que ela. Não, porque às vezes eu falo, deixa eu ver como é que você se gosta. O que você quer, né? O que é isso? Mas é claro que aquilo não é a realidade, né? E nem nunca vai ser e nem precisa ser. Mas aí sim, a gente vem com a dermatologia. Então a dermatologia ela tem que ter aqueles dois momentos. Uma coisa é a gente falar da tua evolução a médio e longo prazo, né? E aí é muito mais do que a idade, do que a genética. Não, são as nossas escolhas. Então a gente precisa discutir sobre tudo isso. Agora, claro que tem um procedimentinho ou outro que, né, tudo bem, a gente vai fazer pontualmente para embelezamento. Porque sim, autoestima importa. Claro, claro. E a gente tem, assim, existem alguns padrões que a gente quer estar dentro, né? Claro. Tem algumas coisas, tipo, sei lá, não sei falar os termos técnicos, mas assim, se aqui é um pouquinho mais levantado, né? Se o queixo é um pouquinho mais fino, tem essas coisas. Sim. O que eu acho que é importante é a gente realçar a beleza, né, dentro do teu padrão. Porque, imagina, o Brasil é um país muito miscigenado. Então não dá para dizer que toda mulher tem que ter um rosto triangular. Não, a gente tem que olhar. Uma paciente que é negra, ela vai ter uma beleza que é completamente diferente de uma asiática, que é completamente... Então você tem que ir tentando melhorar aquilo que é belo nela, né? Mas cada um dentro da sua individualidade. E às vezes a gente quer uma coisa muito diferente, né? Por exemplo, tem o formato do meu rosto. Não adianta eu querer ter um rosto super quadradinho, super assim, porque, tipo, talvez seja impossível. Sim. Talvez não impossível, mas isso vai te custar, né, um excesso de produto, um excesso de procedimento num primeiro momento, que às vezes na foto fica lindo, mas quando você vai ver a pessoa movimentando, falando na vida real, tá pesado, tá feio. E ao longo dos anos o que a gente tem visto é que essas pacientes que fazem muito procedimento, até injetável demais, ácido hialurônico demais, parecem que estão mais velhas do que elas realmente são. Em vez de parecer que é uma mulher nova, bonita, né, ela parece que ela tem mais idade do que ela é e que tá bem. Mas não, na verdade ela tá envelhecendo, porque o rosto pesa, tá demais. Tem que ficar natural, né? Só que assim, também eu sou uma pessoa que adora procedimento estético, adoro todas essas coisas. Se eu não tiver uma médica ou um médico que fale, não dá pra fazer mais... Eu também vou indo, entendeu? Vou indo. Então eu acho que isso falta um pouco também. As pessoas têm que procurar, tipo, um profissional que dá uma segurada. E sabe o que é engraçado? Se você for no Instagram, você vai ver, todos os perfis vão estar falando isso hoje em dia. Naturalização, né? Mas aí você tem que ver a pessoa que está falando isso, porque às vezes, né? A naturalização para ela é totalmente diferente do que é para você. Não quero isso para mim. Pode ser a melhor técnica do mundo, mas se isso é o belo para ela, não tá, né? Claro. Não é o que eu quero como belo. E esse excesso de procedimento tá longe de ser uma fonte de juventude, né? Então não adianta, você pode tomar os melhores suplementos, a gente faz muito, né? Vamos lá, os suplementos com antioxidantes, né? A gente toma o silício orgânico para potencializar o colágeno, peptídeo bioativo de colágeno, whey protein, porque a gente já sabe que a massa muscular é importante para mulher. Você pode consumir isso tudo, você pode fazer os melhores procedimentos dermatológicos, os melhores lasers do mundo. Mas se você não tem uma boa absorção daquilo, então, por exemplo, se você tem disbiose, se você vive constipada, se você tem uma dieta muito inflamatória, você não vai absorver. Aí não adianta nada tomar um monte de coisa que não absorve, né? Então, você não está otimizando o seu resultado, né? Ou de que adianta você tentar estimular colágeno de uma paciente que está magérrima e que você sabe que ela não come proteína? Ela não vai produzir porque você não está injetando colágeno. Você precisa que o seu organismo produza. Então você fomenta a produção das próprias células. Então ainda não existe essa técnica de injetar colágeno, não existe. Então se ela não tem a matéria-prima básica,
Não adianta. Não adianta. E aí é o que a gente vê, pacientes tomando banho, né, de injetáveis e que a resposta... Não é tão que a gente imagina, né? E as pessoas têm medo de comer proteína, né? Tem. Acham que a proteína não engorda Engordável. ninguém. Nossa, eu fiz uma vez a dieta da proteína, aquela do Dr. Atkins, né? Que tem gente que questiona, tem gente que é super a favor, tem gente que é super contra, né? Pra mim, eu falo assim, foi uma das dietas mais fáceis de eu fazer. Tipo, que mais me satisfazia de fome, assim, eu não passava fome. Me fez emagrecer e eu percebi uma melhora na minha pele, eu percebi em tudo, assim. Só que assim, das mais fáceis, mas também é difícil você ficar sem carboidrato, sem né? carbo, Tipo... eu também já acho que tem uns momentos, mas é importante a gente não incentivar essa carbofobia, né? Que o carboidrato pode ser muito bem-vindo, inclusive, para a produção de massa muscular, né? Essas dietas de hipertrofia sempre têm associação com também, além da proteína, o carboidrato. Mas é isso, a gente vê que as mulheres acabam cada vez, em função até dos medicamentos atuais, consumindo menos quantidade de comida e aí você não tem uma resposta. Então tá tudo conectado, né? E aí ela busca uma beleza que às vezes nem cabe naquele estilo de vida que ela tem, né? Realmente faz sentido. É tudo conectado, né? É que a gente acha que chegar lá, fazer um preenchimento, fazer um botox, você já vai, nossa, sair maravilhosa, né? Mas isso agora que você falou do botox, eu lembrei, tem um estudo que ele é nível de evidência 1A. Ou seja, é o maior nível de evidência científica que existe. De que o botox, ele melhora os quadros, ajuda nos quadros de depressão. Caraca! Por quê? Porque quando você bloqueia a ruga do bravo, você manda sinais subconscientes para o seu organismo de que tá tudo bem. É claro, porque daí você não faz a cara de brava. Você não tá triste. Que igual a minha que já tá marcando de novo, eu já tenho que voltar a fazer. Então você não se enxerga, você se olha no espelho, você tá com um semblante mais tranquilo, não tá com o olhar tão caidinho, você não consegue, você tenta franzir, você não consegue franzir, não faz a cara de triste e de bravo. E aí você vai gerando mensagens subliminares de que o cérebro não entende se aquilo é verdade ou não, ele entende que não, tá tudo bem. E aí ajuda nos quadros de depressão. Então, a autoestima importa muito. A beleza importa muito. Muito. Né? E quando que você acha que a gente tem que começar? Assim, com que idade que você acha que é legal? Assim, engraçado, eu falo pra pediatra da Olivia, minha filha tem 5 anos, né? Eu falo, quando é que eu posso começar a dar colágeno pra ela? Tipo, a louca. Não, porque eu quero ajudar, né? Entendeu? Já tem que ajudar. Mas quando que você acha que a gente deve ir no dermatologista pra começar a prevenir que o negócio fique ruim? Assim, depende muito é mais de paciente para paciente, tá? Por quê? Porque você, por exemplo, é uma paciente que tem olho claro e pele clara. Então, no seu caso, provavelmente a fotossensibilidade fica assim com o olho, né? Te faz desde cedo ter uma formação de ruga que vai ser maior. Para quem tem pele seca, idem. O paciente que tem pele oleosa, não, ele passa melhor pelas rugas porque a oleosidade ajuda. O paciente de pele seca, ele começa a formar as rugas mais rápido. Então, quando você se olhar no espelho e mesmo em repouso, começar a ver que tem uma ruguinha que você não está fazendo bravo e já está começando a querer marcar, a gente já pode começar a fazer. Mas isso não tem uma idade, às vezes pode ser com 24, pode ser com 30, pode ser mais cedo, né? Eu já, por exemplo, comecei em mim a fazer porque eu tinha uma assimetria de sobrancelha. E aquilo me incomodava. Então eu comecei mais cedo e hoje eu já consegui reposicionar melhor a minha sobrancelha. Então não tem uma fórmula. O que a gente gosta? Eu digo que é bom, pelo menos na adolescência, você levar a um dermatologista. Para quê? Para ela aprender a cuidar da pele, para ela entender a importância de usar um filtro solar, de não pegar a dica da blogueira, que a pele da blogueira é diferente da pele dela. É que hoje é muito isso, né? Você vê a blogueira usando um monte de creme, um monte de coisa, só que você tem 15 anos e ela tem 40, né? Tipo, exatamente. E aí, você quer fazer igual?
E aí você vê aquelas meninas usando máscaras, aí ficam com o rosto, né? Porque elas amam fazer skincare. Tem um aniversário. Ai, que é uma delícia, né? Tem até o aniversário que vai levar as amigas no salão. Aí fazem a máscara, mas pode ficar com o rosto cheio de acne. Então, saber tratar qual é o produto certo para aquela pele, saber que ela tem que usar um filtrinho solar. E às vezes a gente fala que a paciente que tem acne, ela evolui melhor ao longo do tempo porque ela aprende a cuidar da pele mais cedo. Porque ela se incomoda com aquilo, então ela começa a cuidar. Então, se ela for, né, se tiver uma mãe, se tiver alguém que, olha, vamos te levar e for bem orientada, ela começa com uma rotina muito cedo, então essa evolui melhor. De lavar direito, de tudo, né? Até das coisas mais simples, né? Eu comecei a passar creme nos olhos quando eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, assim, porque a minha mãe me levou justamente por isso, porque eu sempre fiquei muito assim por causa do sol. E a minha mãe, como tem a pele muito manchada de sol, ela se preocupava bastante com a minha, né? Tipo, não quero que você fique assim, não vou deixar você tomar todo o sol que eu tomei, né? E aí eu comecei a cuidar, passar pelo menos um creme, tipo, super cedo, eu acho, e acho que fez diferença. Isso aí. E é engraçado, às vezes a gente atende umas adolescentes lá no consultório e que a mãe faz muita questão, vamos tratar, tá começando a ter estria. E às vezes você vê que aquilo preocupa mais a mãe do que naquele momento a própria criança, né? Ou adolescente. Mas aí eu falo, olha, você não sabe o presente que a tua mãe tá te dando. É isso, gente do céu, porque você tratar a estria no começo, o adolescente não tá nem aí, mas quando ela for mais velha, ela vai se arrepender de não ter tratado, né? No tempo certo. E a gente vê muito a mudança, o paciente que chega com acne, quando você vê que tem até estudo que mostra isso, que não existe uma relação direta entre gravidade de acne e o quanto aquilo afeta psicologicamente. Então tem gente que pode ter uma espinhazinha, uma acnezinha super leve e aquilo gera nela uma frustração muito grande. Então não existe essa associação, quanto mais grave, pior. Não. Porque às vezes tem gente que tem um monte e também não tá nem aí. Tá nem aí. Mas então quando chega o adolescente lá com quadro de acne, às vezes ele não me olha nos olhos. Na consulta, nas primeiras consultas, porque ele tá ele não quer tirar foto, ele não olha, ele tá meio tímido. Aí a gente começa o tratamento, ele volta 2 meses sorrindo. A foto do antes e depois são as melhores fotos, porque a menina não consegue esconder que ela tá feliz. Claro. Você tem que fazer a mesma, né, teoricamente o mesmo rostinho sério e tal, para tirar foto antes e depois igual, na mesma luz e no mesmo ambiente. E ela vê a foto dela, ela tá com um sorrisinho no rosto, porque ela tá confiante, né? Que isso é um presente para a vida, né? Você poder se gostar, se olhar e começar a cuidar cedo para evitar, porque depois um rosto com cicatriz é uma vida cuidando dessas cicatrizes, né? Não, e assim, tudo bem, eu me importo bastante com essa questão estética e tudo isso, mas quando eu tive aquele episódio da minha alergia, de todas aquelas coisas, eu falo assim que eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. É uma sensação, não é só pelo inchaço, não é só pelo, né, sei lá, a minha cara tava desconfigurada, mas tipo, é o você não se reconhecer, né, você se olhar no espelho e não se gostar. É uma sensação muito assim, que toca muitas coisas na gente, né? Sim. Assim como a beleza, ela pode ser um ciclo positivo em todos os outros ciclos da nossa vida, né? Porque quando você tem autoestima, você consegue trazer essa energia positiva para tudo, para o trabalho, para o teu convívio pessoal. Então tudo vai melhorando, porque quando você tá bem consigo mesma, todos os outros ciclos atraem aquela coisa positiva. E da mesma forma o oposto. Né? Então quando você não está bem com seu templo, com seu lar, aí não tem casa que esteja, né? Não tem um bom ambiente, não tem... É o que a gente fala um pouco assim da decoração também, né? Quando você tá bem, você tá com a tua casa em harmonia, você tá com a casa mais ajeitada, mais arrumada, né? Assim, pra mim, por exemplo, se eu olho meu guarda-roupa bagunçado, eu já fico meio estressada, entendeu? Eu quero arrumar. Se eu abro a geladeira e vejo que não tá muito arrumada, eu já fico estressada. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente tá num ambiente
legal, que a gente gosta, que a gente tá se sentindo bem, e com a gente mesma, que você quer colocar, porque assim, ninguém é hipócrita de dizer que, tipo, você fica feliz quando você vai botar uma calça e a calça não fecha. Não, exato. Tipo, Claro você não fica feliz, Claro ninguém fica, entendeu? Então, quando você vai botar aquela roupa que você não botava há muito tempo e ela serve, poxa, é uma felicidade. E você se sente bem com aquilo, né? Então, às vezes, a gente sempre fala lá na clínica que o importante não é você querer fazer um tratamento estético, especialmente um corporal, porque minha amiga tá mais magra, porque minhas amigas... Não é sobre o outro. É sobre você, né? Então, como você quer estar melhor? O que você quer? Né? Vamos esquecer a comparação, né? E vamos focar em você. E agora a gente tem falado, porque surgiram alguns produtos novos de ácido hialurônico corporal. Ah, que legal. Então, gostei. A gente tem feito muito tratamento até de região glútea, de bumbum. E eu ficava achando que iam ser pacientes assim, aquelas pacientes que malham muito, que super cuidam do corpo e que vão querer, né, melhorar o formato do bumbum. E eu me surpreendi muito, porque às vezes mulheres que nunca tinham falado de corpo comigo, e eu sempre perguntava, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E que de repente, doutora, vi seu vídeo sobre o preenchimento de bumbum, dá pra gente fazer? Pacientes que você vê que assim, não são pacientes que estão super magras, mas que querem ter aquela autoestima e que agora estão se sentindo mais à vontade de falar sobre isso. Eu achei tão bacana de ver que não é só um perfil de paciente que quer, não é só a que se cuida muito, que quer aquele tipo de procedimento. Né? Todo mundo quer se sentir bem, né? Todo mundo, às vezes, tem coisas que importam pra uma pessoa e não importam pra outras, né? Exatamente. Tem gente que é muito feliz quando tá muito magrinha e tem gente que às vezes tá mais gordinha e tá feliz igual. Feliz. E se duvidar, tá até mais feliz. Tá até mais, porque tá comendo, né? Porque a pessoa tá comendo, entendeu? Ela é feliz, ela tá bebendo, ela tá comendo. Mas assim, eu acho que é muito cada um, né? Assim, e tem coisas, por exemplo, tipo, o meu bumbum é pequeno, mas eu não me importo. Tipo, eu não tô nem aí, sabe? Assim, porque eu acho bonito. Por exemplo, eu acho a Gisele Bündchen, pra mim, é um exemplo de beleza. Eu acho ela bonita. Ela é maravilhosa. E ela é seca de magra, não tem bunda, não tem nada, né? Tipo, seca de magra. Então, pra mim, eu nunca sonhei na vida, tipo, quero ser uma paniquete, sei lá, tipo, nem tenho esse hábito de academia, de tudo isso, de ser assim, nem quero. Mas, por exemplo, às vezes eu vejo que tem gente que fala, até as minhas amigas, mas por que você não faz um negócio de preenchimento, tipo, no bumbum? Eu falo, gente, mas eu não, tipo, não ligo, entendeu? Pra mim, eu gosto quando a minha calça fica justinha, magrinha, não quando fica marcando, assim, tipo, músculo na calça, sabe? Tipo... E por isso que é importante você ter essa conexão, né, do médico que você acompanha, né, entender qual é o teu perfil, saber qual é o teu padrão, o que você quer, né, para você chegar ali num denominador bom. Às vezes é engraçado, tem pacientes, por exemplo, não quero ter um bumbum muito grande, mas se ela tem um formato de corpo em que o ombro é um pouco maior e ela é mais quadrada, ela queria ficar mais feminina, eu não tenho cintura. Então a gente precisa aumentar um pouquinho o tamanho do bumbum, que é para dar uma sombra e formar mais a silhueta. Então a gente precisa ir traçando as estratégias, mas claro, né, não adianta falar isso se a paciente, né, você tem que primeiro entender o contexto dela. Tá tentando escolher melhor os alimentos, está tentando fazer um exercício, encaixou isso na rotina, aí eu acho super bacana você fazer o procedimento corporal. Por quê? Porque ele vem como um estímulo. Então, tô aqui na clínica, tô me tratando, tô fazendo essa radiofrequência, tô fazendo essa drenagem, isso vai ser bom pra mim. Aí você já chega em casa, aí você vai falar, vou escolher melhor, né? Não vou comer uma comida cheia de sódio. Até porque não é barato, né? Isso. Você gasta bastante para fazer isso tudo. Existe um investimento em todos os sentidos, financeiro, tempo, né? Expectativa. Então aquilo te faz pensar melhor nas suas escolhas. Eu acho super importante. E quando dá algum problema, por exemplo, porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz preenchimento em outro lugar, e
deu merda. Tipo, tudo bem, deu um probleminha. E aí fui lá correndo pra doutora Maiara me socorrer. E quando você tem que resolver essas coisas, tipo essas outras cagadas que os outros fazem? Isso é bem delicado, porque primeiro a gente tem que pedir um ultrassom de pele para entender o que está acontecendo. Se tem alguma infecção, se tem abscesso. Hoje a gente sabe que existem abscessos que não são infecciosos. Então, não tem, tem pus, mas não é infecção. Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. E com esse ultrassom, hoje a gente fala que é um mapeamento da face. É muito legal quando o radiologista ele é especialista nessa parte de cosmetria, porque ele já conhece quais são os produtos. Então ele consegue, de acordo com a sombra que está sendo feita no ultrassom, identificar o que foi colocado. Porque às vezes o paciente não sabe nem qual foi o produto. Não sabe. E eu também não posso confiar. Se você me diz, foi ácido hialurônico, não foi eu que fiz? Vai que não foi. Vai que não foi, né? Então, eu tenho que saber. E às vezes tem pacientes que são, fez procedimento há 15 anos atrás. Não sabe qual é o procedimento que foi feito há 15 anos. Então você mapeia a face e vê aonde tem radiesse, aonde tem escultura, aonde tem fio, aonde tem metacrilato, que a gente não gosta. Mas o metacrilato é muito de antigamente, não é? Mas você sabe que até hoje ainda fazem? Ai, meu Deus, mas por quê? Tem muita gente que ainda faz. Credo. É. Porque eu lembro muito do metacrilato, assim, das pessoas falando, se você fizer, você nunca mais pode tirar. Exatamente. Né? Eu sempre pensava, teve uma época, olha que loucura, que um médico, antes de eu colocar silicone, ele falou, não, você não precisa colocar silicone, você pode colocar metacrilato no peito. Imagina que loucura. Imagina. E eu, tipo, falei, gente, como assim? Oi? Antigamente, quando a gente não tinha noção, né, do que ia vir, até tudo você colocar um produto definitivo. Agora, hoje, na luz dos conhecimentos, você optar por um procedimento definitivo, tem que ter muita coragem, né? Muita coragem. Porque a gente muda, né? Sim. E eu acho que quanto mais a gente estuda, mais prudente a gente é. Então eu vejo muito assim, vou fazer aqui um procedimento, vou fazer um preenchimento no nariz, tá fazendo com quem? Às vezes as pessoas não sabem a noção do risco que elas estão correndo. E aí a ignorância é uma bênção, né? Porque ela te blinda, é isso. né? De saber o pepino que pode dar. E aí às vezes chega o pepino. Então... E chega. E olha, e o meu, a gente não sabe exatamente o que foi que causou a reação, né? Porque, sei lá, pode ser milhares de coisas, né? O próprio sistema imune, ele, né, hoje a gente já vê que todas essas substâncias, elas podem ser atacadas pelo nosso sistema imune. É ácido hialurônico? É ácido hialurônico. Mas a molécula que liga um ácido no outro não é ácido hialurônico, né? Então existe um complexo ali que liga uma molécula a outra que pode estar ativando o seu sistema imune. E aí basta ter uma gotinha para aquilo fazer uma reação inflamatória gigante. Então às vezes a gente vê o paciente que faz aqui na olheira uma coisa meio acinzentada, né, que está meio superficial. E aí o ácido hialurônico pode ter migrado e está dando um tom azulado. E aí a olheira fica pior do que o que ele tinha. Ou às vezes o sistema imune, ele começa, você ficou resfriada, teve uma infecção urinária, fez uma limpeza dentária mais fortinha, sangrou um pouquinho. Aquilo ativa o sistema imune e ele vai lá e ativa aquela porçãozinha, aquela gotinha de ácido hialurônico que tinha. Aí enche os olhos, enche a boca. Então, a gente está começando a ver esses tipos de reação e o dermatologista tem que saber tratar e orientar o paciente. Porque tem paciente que fala, eu já tive uma reaçãozinha dessa nos olhos, mas eu queria muito fazer o lábio. Aí a gente tem que discutir o risco com ele. Olha, pode ser que se você ficar resfriado alguma vez, seu lábio inche um pouquinho. Tudo bem ou não? Então, que tipo de paciente que é? É uma paciente que tolera? Vai correr o risco? Vai correr o risco? Ou não, nunca mais vai fazer?
Então, não existe certo e errado, né? Tem a discussão de cada caso, qual é a condição física, qual é a condição de saúde daquela paciente. Porque daí eu tive que tirar, né, o ácido. Era ácido hialurônico, eu acho, né? Mas aí eu tive que tirar. E o negócio pra tirar dói. Arde, né? Misericórdia, dói que é o capeta. Assim, ó, eu não acho que procedimento estético dói muito pra fazer, né? Assim, eu sofro de dor, mas eu faço. Mas pra tirar, dói. Misericórdia. E é um trabalho de formiguinha, né, Mari? Então, para tirar, o que a gente faz? A gente aplica, no caso do ácido hialurônico, a gente aplica uma enzima que degrada esse ácido. E é na hora. Na hora. Então, você aplica, massageia um pouquinho, você vai vendo que aquela pele vai baixando. Só que a enzima também é líquida. Então, ela também deixa um voluminho. E aí, a gente precisa ir fazendo em etapas, né? Volta daqui uma semana, porque eu tenho que ver eu não quero degradar tudo. Claro, a gente um pouco quer deixar, né? Pelo amor de Deus. A gente quer deixar um rosto bonito, a gente quer deixar, né, o foco da luz, né? A gente quer deixar o ponto de luz, o top model look, né? O formato do rosto que a paciente, né? Se ela fez o procedimento é porque era aquilo que ela queria. Só que passou do ponto. Então, mas tirar na medida, né? Pra não deixar também muita flacidez. E passa do ponto. É assim, pra mim... Lógico, o episódio da inflamação e tudo inchou muito mais, ficou tudo muito inchado. Mas aí depois que a gente tirou tudo e tal, que já tava se resolvendo as coisas, quando eu olho as minhas fotos de antes do episódio, também dá pra perceber, se comparar com outras fotos, também dá pra perceber o quão exagerado tava. Já tava. Né? Antes do inchaço, ele já tava mais do que eu gostaria. Só que quando você tá fazendo e você tá indo assim, faça um pouquinho, faz mais um pouquinho, você não percebe, né? Você não percebe eu lembro que você falava assim do rosto pesado, né? Que fica uma aparência do rosto pesado. Você não percebe, você acha que tá ficando melhor. E por isso que é tão importante na consulta, pelo menos uma vez no ano, a gente olhar a foto com o ano anterior. Primeiro para ver se o caminho que a gente está seguindo é aquilo que a gente realmente quer, porque às vezes, né? Então vamos olhar, não, é isso mesmo, a gente, né? É o embelezamento, é natural, e também para pegar as outras minúcias. É uma ruguinha, uma sombrinha que não estava aparecendo e um ano depois começou a aparecer, mas sempre olhar aonde a gente partiu, da onde a gente estava, para poder enxergar se o caminho que a gente está seguindo é o caminho que a gente quer. E não se perder nesse ponto, né? De não deixar passar. Porque é fácil passar. É fácil. E se você tá com um profissional que gosta de muito, né? Porque tem uns que gostam do exagero, né? Até você vê até neles que eles gostam do padrão do exagero. Se você tá com uma pessoa assim, ela vai... Não, e vamos pôr boca, e vamos pôr aqui, vamos pôr não sei o que, né? E aí vai. E é fácil da gente se perder nessa medida, né? Por isso que é importante a gente começou falando de um tema até mais filosófico, né? Mas é isso, você quer aparentar ou que você quer ser. Então a estratégia, ela tem que focar muito mais em algo que é profundo, né? Vamos falar aqui de suplemento alimentar, vamos falar de como está seu intestino, vamos falar de como está seu sono, vamos potencializar isso tudo e vamos fazer alguns procedimentos pontuais, né? Eu acho que até 2, 3 anos atrás, até ainda tem muitos profissionais que querem tratar flacidez com ácido hialurônico. Então o rosto está começando a... Então vamos botar ácido aqui. Mas o contorno está caindo. Então vamos botar contorno aqui. Então vai. Aí coloca. No fim das contas, o ácido hialurônico, por melhor que ele seja, por melhor que seja a técnica, ele sempre vai volumizar. Claro. Então, não existe isso, né? Vai ficando cada vez maior. Então, pode ser que numa foto a sombra e o ponto de luz fique mais bonito, mas quando você vê ao vivo, tá com rostão. Um rostão quadrado. É o rostão quadrado que você quer ter? Ok, né? Mas se não é, né? Então, se não combina às vezes nem com a personalidade da pessoa, uma pessoa delicada, que tem uma beleza clássica, né?
Agora, pode ser uma mulher que não, que esteja querendo mais um empoderamento. Então tem muito de o que ela está vivendo, né? Não, eu quero eu assumir uma função que eu preciso passar mais respeito, eu preciso passar mais um empoderamento. Então vamos posicionar um pouquinho seu ponto de luz, vamos deixar a sua sobrancelha um pouquinho mais arqueada. Uma vez a gente atendeu um paciente que ele era artista e era um menino e ele queria fazer um papel mais homem, assim. E aí ele tinha um rosto super angelical. Então nele a gente precisou marcar um pouquinho o queixo, marcar um pouquinho a mandíbula. Para quê? Para ele passar essa imagem. Essa característica que ele queria. Porque um rosto delicado, né, para você enxergar o papel dele, era muito mais difícil. É engraçado, o meu eu acho que eu fui, através dos procedimentos e das coisas, eu fui mudando um pouco o formato do meu rosto também, porque eu sempre tive cara muito de mais nova, de muito mais nova do que eu sou, e isso era uma coisa que me incomodava, eu queria ficar com cara de mais velha. Sim. Assim, até profissionalmente é importante, né? Pra você passar ali a sua experiência. Claro, né? Claro. E eu acho que isso ajuda muito, o formato ajuda muito, mas você explicar isso pro profissional também faz diferença. Porque não adianta você só chegar falando, não, eu quero fazer um negócio aqui, quero fazer um negócio aqui, mas por quê? Mas por quê? E o oposto também, do profissional achar que porque você, né, Maria, então vamos lá, vamos botar, né, um queixinho delicado, vamos botar... Não, hoje a gente está falando de uma geração que também é muito fluida. Então, será que aquele homem quer ficar mais masculino? Será que aquela mulher quer ficar mais feminina? Às vezes não. Você nem conversou. Mas aí você sugere, por exemplo, se você vê que você podia fazer uma coisa no nariz da pessoa que iria ficar melhor, mas ela não fala do nariz. Tipo, ela nem toca. Você sugere fazer no nariz ou não? Depende do quanto de... Acho que às vezes vem um pouco até da intimidade que você tem com a paciente por uma questão de confiança, né? E aí sim, você com delicadeza, você começa, olha, eu entendo que isso aqui é o que te chama mais atenção, mas se a gente deixar, por exemplo, eu entendo que o nariz está te chamando muita atenção, mas talvez se eu deixar o seu queixo mais proporcional, o nariz vai diminuir, vamos aumentar um pouquinho o lábio, vamos aumentar um pouquinho o queixo, e aí você não vai sentir o nariz tão projetado, ele vai ficar mais harmônico com o seu rosto. Então, assim, é engraçado que agora você falou, eu lembrei de um caso de pacientes assim com sobrancelha, porque a sobrancelha, antigamente, todo mundo fazia aquelas micropigmentações. Ai, que droga. E que hoje tem muita gente que tá com a sobrancelha cinza, azul, A minha, e eu não tirei até hoje de preguiça. Não, mas a sua tá ótima, assim, tem coisas que a gente vê que... E aí, quando você já tem, né, você já melhorou a qualidade de pele da paciente, você já tá com uma textura boa, com menos mancha, as rugas, tem uma ruguinha ou outra, mas ela tá bonita, ela tá passando a leveza, ela tá se sentindo bem, aí é a hora de você falar, vamos tratar essa sobrancelha. Vamos tirar essa. Vamos tirar, vamos começar o processo de novo, às vezes até transplante capilar. Então tem transplante que a gente faz para sobrancelha. Caraca. Nossa, não sabia. Então para aquela paciente que se incomoda e que não tem pelo nenhum, claro que ela vai, né, nem tudo é mil maravilhas. Ela vai ter um pelo que ela vai ter que estar sempre aparando, porque ela, na verdade, ela tá pegando cabelo. Um cabelo. Então ela vai ter que ter esse cuidado, mas quando elas topam, nossa, eu acho um resultado Bom, é melhor estético, que nada, né? Eu acho um resultado estético que muda totalmente. A paciente fica muito mais elegante, é impressionante, né? É que nem até tratar dente, né? Não é da minha especialidade, mas eu falo, você já pensou em... Né? Vai fazer, até muda até o formato do sorriso, né? Sim. Às vezes, tipo, o dente é muito pra dentro, tal, projeta mais a boca, né? Isso faz muita diferença. Faz. A gente fala muito isso em preenchimento labial. Olha, não tem como o seu lábio ficar simétrico se um dente empurra para frente de um lado e do outro não. Ou se a arcada tá, né, você tá tendo o consumo do processo alveolar, tá sendo consumido, não vou conseguir te dar aquela projeção labial. E aí é muito importante do profissional conhecer bem essa anatomia para ele poder te dizer que aquilo que você quer não vai ficar bom. Por quê?
Porque tem gente que vai só colocar produto. Ah, quer mais? Coloca mais, coloca mais. Você tá com a boca de salsicha e não vai ter o resultado, não vai ficar bonito. Por quê? Porque a arcada não permitia. Então você tem que olhar tudo, né? É olhar a idade, a arcada, né? Como ela sempre foi, se tá usando aparelho, porque na hora que tirar o aparelho vai projetar menos. Claro, porque fica o aparelho, né? Eu me lembro, quando eu usava aparelho, eu gostava da minha boca mais pra frente, assim, tipo, porque fica, sei lá, né? Projeta. E fica natural, de certa forma, fica natural, porque não é um preenchimento que você fez. Sim. O lábio em si pode não estar grande, né? É só, ele fica mais evertido, né? Então isso tudo a gente precisa considerar. Né? E tem esse negócio, você falou da micro, né? Eu acho que tem umas fases da estética, né? Por exemplo, teve uma época que todo mundo fazia micro, agora todo mundo tá tirando. Até o peito, né? Tipo, tem muita gente tirando silicone, né? Tem umas fases. E aí a gente vai meio que acompanhando essas fases, né? Por isso que a gente fala que beleza não pode seguir tanta tendência assim. Então tem que ter atenção do que você está escolhendo. Outra tendência que é o momento é a lipo HD. Aquele abdômen chapado combina com o seu perfil. Então assim, você às vezes tem um corpo que não tem nada a ver, tá na cara. Isso. Você tá com o braço gordo, você tá aqui gordo, com as coxas gordas, mas daí você faz a lipo na barriga. Oi? E tudo bem fazer uma lipo, mas aquela lipo que fica marcado, que só consegue quem tem assim uma super... Então será que isso é bonito? Será que daqui 5 anos, 10 anos você não vai olhar e vai falar, meu Deus, por que eu fiz? Então assim, tem que ter muito cuidado com tendência na parte de estética, especialmente com essas mudanças que são mais definitivas, né? Não, e é no rosto, né? Eu penso assim, a minha micro não é uma coisa que me incomoda muito, mas eu gostaria de tirar. Tipo, eu gostaria de tirar. A sua, de fato, de forma nenhuma me incomoda. Mas olhando, quando você olha bem de pertinho, eu olho de pertinho, eu vejo os desenhinhos assim, né? Tipo, você vê. E, puxa, eu queria que ficasse mais natural, né? E engraçado, né? Que daí tem a micro, aí daqui a pouco vem a micropigmentação de olheira. A pessoa vai fazer uma tatuagem. Tatuagem pode mudar de cor, não pode? Claro. Então, e muda. E aí? E daqui 10 anos? E daí vai tirar com laser? Sei lá, tira? Tem certeza que esse pigmento não vai mudar de cor? Esse pigmento não vai migrar? Você não vai ficar com uma mancha aqui, como se você tivesse tratado a olheira? Por quê? Porque o rosto muda com os anos. Então, a estrutura óssea, ela vai ser consumida. Aquela pele, ela não vai ficar na mesma posição. Daí, daqui a pouco vai descendo. O que vai acontecer? Que horror! Não sabemos, né? Então, assim, não sei, né? Então, tem que ter cuidado, né? E é por isso que é importante essa orientação. A micropigmentação, todo mundo dizia, não é um pigmento definitivo, pode ficar. Eu fiz uma, sei lá, 7 anos atrás. Se eu olhar de perto, ainda tem um pouquinho. Ainda tem. Né? A gente vê... Não, mas assim, tipo, pra todo mundo ainda tem, isso. Né? Não é que não sai. Então, assim... E diz que pra tirar dói um monte, né? Porque aí a gente já tá falando de laser de tatuagem. Então, os lasers de remoção de pigmento são lasers mais doloridos. Precisa de mais de uma sessão. Não é tão simples assim. Mas tem bons resultados. Então, quando é um paciente que se incomoda muito, eu super acho que vale a pena investir. Eu até agora não me animei para tirar porque eu tenho medo da dor. Porque a sua não é algo que salte aos olhos. Que me irrita tanto. Que se fosse. Exatamente, entendeu? Aí se fosse, aí é o caso da gente, aí é a hora que a gente intervém. Vamos tirar? Não, é igual quando eu tive que tirar um negócio no rosto. Você falou, vai doer. Falando, não tem problema, pode ser a dor que for, né? Tipo, a gente... Quero voltar pro meu rosto. A gente aguenta. É isso. E a dor, eu falava pra doutora Mayara, eu falava, ai, cara, é a dor do arrependimento, é a dor do sofrimento. De ter feito uma cagada. É a dor que a gente tem que passar, entendeu? Pra aprender a nunca mais fazer em lugar que não deve. Porque é isso, né? Porque quando é a dor da beleza, a gente já aceita, né? Agora, aguenta, né? Do arrependimento, é isso. Mas que bom que hoje em dia a gente tem tanto esses artifícios, né, que a gente pode usar para complicações que fiquem inestéticas, né? E também tem essa maior conscientização cada vez mais, né?
depende muito do público, mas o nosso público que a gente atende é um público que ele quer, não quero ser outra pessoa, quero estar bem, quero ser eu mesma, só realçar a minha beleza, não preciso ser, né? Não quero ser a Gisele Bündchen. Não, sou, né? Então, você se conectar com a sua essência e conseguir transparecer a tua melhor versão. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é bem o que a gente começou falando, né? Assim, é o que você tem dentro também que emana, isso, né? E que traz o equilíbrio do você se sentir bonita, mas você se sentir bem, feliz, né? Do ser, né? Tem uma frase da Coco Chanel que ela fala assim que a beleza começa quando você decide ser quem você realmente é. Então, quando você se aceita e você assume isso e traz as rédeas, né, das escolhas da tua vida, aí você consegue transparecer essa mensagem, né? Que aí a gente volta àquilo que a gente estava falando, de Platão, que é o seu caráter, né? Aquilo que você julga como justo, como ético. Então aquilo resplandece, né? Não tem jeito. Resplandece. É isso. Ai, que amei! Eu também. Manhã gostosa. Amei muito uma manhã de sábado, né? A gente aqui, porque a agenda da doutora Mayara, meu Deus do céu, Que vergonha, a gente já tentou marcar, né? E aí, em função de compromisso paciente, mas eu achei bem mais gostoso, assim. Bem melhor. Pode falar com tempo, com calma. Com calma. Não, mas é uma agenda cheia porque ela é maravilhosa, entendeu? É maravilhosa e ela salva a nossa vida e cuida da gente como um todo. Eu acho que é isso que faz uma grande diferença, né? Não é só o botox, não é só o preenchimento ou só a espinha. É o todo, né? Faz a gente pensar e refletir. É isso, quem que eu quero ser e o que o procedimento pode me trazer para me agregar. Né? Quem eu sou, para onde eu quero caminhar. Então, eu acho que é sempre esse momento da gente refletir, né? Qual é o caminho que eu estou traçando? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Né? É isso. Ai, obrigada. Amei muito. Também. Venha sempre. Vamos combinar. Vamos. E eu tenho que marcar uma consulta agora também, porque faz tempo que eu não vou, para continuar tomando os meus suplementos e minhas coisas. Mas, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. É isso. Ótimo. Ai, que bom. Obrigada. Amei. Esse é um assunto que é fácil. Falar de estética, eu já preciso retocar meu botox, que agora tá me incomodando muito aqui do lado do olho, tipo, muito.